Olhe para o mundo a partir da posição mais alta de sua consciência, a partir da posição mais profunda de sua alma e da paixão mais espiritual para o bem-estar universal. Olhe para o mundo de tal maneira como se ele fosse criado agora e crie-o como ele é agora. No entanto, enquanto você cria o mundo, altere simultaneamente o estado dele, suas condições com seus vícios para melhor, na direção da criação e da vida eterna. E você verá que os vícios não são vícios, mas um entendimento errado do mundo. Concentre-se em áreas remotas da consciência. Sua tarefa é ajudar outras pessoas. Imagine que você quer explicar uma coisa para outra pessoa, explicar o que ela não sabe ou não entende. Se você tem uma calça e ela está larga, é muito fácil, é só apertá-la. Mas se você tem uma calça e ela está apertada, aí já complica um pouco. Primeiro é preciso saber se tem tecido de sobra por dentro para poder alargá-la, ou se é possível usar a criatividade e fazer um remendo colocando um novo tecido nela. Isso acontece com a nossa consciência. Estamos sempre aprendendo como espremê-la entre isto ou aquilo, este ou aquele, amo isso, odeio aquilo, quero isso, não suporto aquilo. Um dos fatores que causa muito sofrimento e com isso atitudes desesperadas é a falta de opção. O mundo muda a cada 10 elevado a menos 17 átomos de segundo. A nossa vida muda nessa velocidade também, mas nós queremos que ela não mude. Olha o grau de loucura que vivemos. Vivemos tentando controlar o incontrolável, a mudança dos tempos. Vivemos fazendo um esforço absurdo para que tudo permaneça como está, mesmo quando não queremos que fique como está. Não sabemos mais decifrar o que precisa ser feito, como podemos melhorar o mundo. Nem acreditamos que podemos melhorar o mundo. E quando queremos alguma mudança, é assim. O que é explícito? Eu quero um emprego melhor, quero ganhar mais para poder viajar pelo mundo e fazer coisas legais. O que eu não digo nem para mim. Não quero que nada seja diferente, não quero mover uma palha de lugar para que isso aconteça, não quero ter esforço de aprender e fazer diferente para que eu tenha esse resultado, não quero que o mundo mude, só o meu resultado. Então fica muito complicado mesmo. Isso sim é esperar por um milagre. Isso sim é esperar que as coisas aconteçam sem a minha participação, sem a minha interferência. Então alguém me diz que o Brasil está uma loucura, que devemos fazer isso ou aquilo. Eu penso, não adianta fazer nada. Ou uma outra forma de desesperar. O novo presidente vai salvar ou afundar o Brasil? Dessa forma, colocamos tudo fora da gente, fora do nosso mundo, fora da nossa responsabilidade. Estou desesperada, então discuto com meus vizinhos porque são ignorantes e precisam de informação. Mando mensagens para meus amigos para que fiquem atentos e alertas com tudo o que pode acontecer. Faço a minha parte. E cada dia faço mais e mais. Eu sei como é difícil sair desse ciclo. Já contei aqui no canal a história do Muhammad Ali. Ele estava precisando de dinheiro, a carreira já em decadência, mas mesmo assim ele aceitou uma luta. Tinha tudo para dar errado e ele perder. Assim como o Brasil tem tudo para virar uma bagunça horrível. Já podemos praticamente dizer que estamos afundando como numa areia movediça. Mas não, isso é apenas uma possibilidade entre infinitas possibilidades. O difícil para nós é aceitar que o mundo muda e que nós também podemos mudar. Podemos agir diferente, pensar diferente, sentir diferente. Podemos nos livrar dos nossos medos e angústias e viver uma vida leve. Outro dia disse isso para uma pessoa que eu contratei para me ajudar a organizar os vídeos aqui no YouTube. Eu tive que explicar quem era o Grabovoi e o que era o meu canal para que ela pudesse me ajudar. Então,
Ela ficou muito animada, me contou alguns fatos da vida dela que eu vou contar aqui, porque ninguém sabe quem é essa pessoa e os fatos são muito interessantes para a nossa reflexão. Ela está acima do peso e quer engravidar. Para engravidar, ela teria que emagrecer. Até aí, nada estranho. O problema aparece porque a mãe nunca quis uma filha. Já na maternidade, o médico disse que o Rafael teria que ser Rafaela. E a mãe contou e recontou essa história a vida toda para que a filha entendesse muito bem que não era amada. Essa menina encontrou uma forma de atrair a atenção da mãe. Sendo gordinha, a mãe sempre estava a lhe dizer que ela deveria emagrecer. E ela se sentia e sente amada, mesmo que de forma avessa. O tempo passou, ela se casou e a vontade de ter um filho está cada dia mais presente. Mas para isso ela teria que emagrecer. Na construção da ideia de amor, emagrecer é perder o contato de vez com a mãe. E ela vive esse dilema construído por ela. Se tiver um filho, terá que abdicar ao amor da mãe. Ou não se arrisca, abre mão de emagrecer e ter o filho e ter a certeza eterna da companhia da mãe. Você já deve ter percebido o tanto de informação equivocada, errada que tem nessa história. A pessoa sente que a mãe não pode amá-la e assim descobre um meio de ao menos chamar a atenção da mãe. Para isso é preciso ficar acima do peso. Não existe alternativa para essa pessoa. Ela sempre terá que ficar acima do peso, custe o que custar, porque ela não suportaria ficar sem a atenção da mãe, mesmo tendo mais de 30 anos. A atenção da mãe é dizer que ela é feia e gorda, que não tem nada a ver com a família dela, mas ela se contenta com isso. Há também uma vingança aí, porque a mãe não pode exibir a filha como um objeto de lindeza. Outro problema é admitir que a mãe sempre esteve certa e que ser gorda não é saudável. Emagrecer para engravidar seria dar razão para a mãe e isso também está fora de cogitação. Bom, com este exemplo fica muito claro perceber que tudo é informação, como nos ensina o Grabovoi. Se essa pessoa colocar luz em toda essa questão, ela poderá aprender a perdoar a mãe por não saber amá-la. Quem sabe a mãe não sabe nem amar a si própria? Poderia jogar a dor de todos esses anos no ponto da não funcionalidade. Poderia entender que viver de forma negativa pode trazer a ideia da presença da mãe. Mas essa é uma solução entre tantas outras. E pensando assim, ela poderia procurar soluções inteligentes, menos autoagressivas, que trouxessem amor até para quem não sabe amar, no caso, a mãe. Poderia se libertar desse peso inútil e ser feliz tendo um filho. Mas o medo de perder o contato com a mãe foi tão grande que ela entrou em pânico e me mandou passear. Não quer ter contato comigo. E por causa desse medo, ela perde o trabalho e o dinheiro que receberia. Eu perco a ajuda de que preciso. E você, sim, você também perde, porque o canal que poderia ficar organizado de outra forma, ficará como está, porque não tenho os ensinamentos que fui buscar no contato com ela. Ela não terá o filho que tanto deseja e provavelmente será uma pessoa triste ou meio triste. E a tristeza dela estará contaminando tudo o que ela fizer. O medo de perder estará contaminando tudo. A tarefa que o Grabovoi nos dá: como explicar para essa pessoa o que ela não sabe? Como dizer a ela que ela nunca estará sozinha e será muito amada por ela mesma, pelo Criador, e que, amando a si mesma, ela encontrará um novo tipo de contato com a mãe, mas que não precise do sofrimento dela. O amor verdadeiro nos liberta, nos cura, nos dá coragem, e é esse caminho que deveríamos criar nos nossos mundos. Agora que analisamos esse padrão de informação e o efeito danoso que ele provoca, eu pergunto a você: você vive neste padrão? Quantas pessoas você conhece que vivem dessa forma? Quantas pessoas no Brasil estão vivendo com a informação do medo maior que a informação do amor? Você entende que não é
tão difícil mudar uma situação de dor e tristeza para uma de alegria e esperança? Não dá para sentir a alegria dela se ela escolhesse abrir mão dessa história toda e ter o desejado filho? Por isso Grabovoi nos ensina a dizer: estes acontecimentos não me pertencem. Eu sigo meu caminho na luz do Criador. Como no caso do Muhammad Ali, que mesmo sendo o mais fraco, o mais velho, ganhou a luta. Ele foi inteligente, divertido e achou a solução inusitada para o seu desafio. No primeiro soco que levou, ele caiu na faixa que circunda o local da disputa e percebeu que essa faixa estava mais solta do que o de costume. Aproveitou dessa situação e ficou praticamente a luta toda caído nela. O contraente vinha para cima dele, mas não conseguia bater, só gastar a própria energia pulando e socando o ar. O Muhammad o provocava dizendo que ele era o melhor, que ele iria ganhar a luta. O contraente, obcecado com as palavras dele, não pensou, só reagiu. Se pensasse, daria um simples passo para trás e chamaria o Muhammad para a briga. Mas não, ficou lá até a exaustão e o Muhammad ganhou. Não era o mais forte, era o mais brincalhão. Numa hora de tanta tensão, ele não desesperou, não se agitou, refletiu, agiu, escolheu fazer o mundo a partir dele mesmo.